Olá, boa noite. Eu sou a Patrícia Junqueira, coordenadora do Instituto de Desenvolvimento Infantil, e estou aqui hoje para conversarmos sobre essa série de lives que estamos fazendo da Sonda à Mesa, tá? Nós tivemos semana passada já uma live com o Dr. Gabriel Benevides, né? E na qual nós conversamos sobre as vias de atuação de alimentação alternativa, né? Conversamos quando ela é indicada, quando não. Então, se você perdeu esse conteúdo, que ele é fundamental, você pode conseguir assistir no IGTV ou no nosso canal do YouTube. Muitas pessoas não sabem que nós temos um canal no YouTube com esses vídeos e tal. Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre a atuação do fonoaudiólogo nas crianças com via alternativa, tá bom? E como o fonoaudiólogo pode atuar com essas crianças, né? E como houve uma evolução, eu vou dizer assim, uma evolução, né? No trabalho com essas crianças, no trabalho do fonoaudiólogo, na equipe, porque normalmente é uma equipe que atende essas crianças. Então, como o trabalho do fonoaudiólogo foi se modificando com a ciência, tá certo? Eu vejo que tem muitas pessoas entrando e eu gostaria que vocês me respondessem se são profissionais, se são mães de crianças com uso de via alternativa, até para eu direcionar um pouquinho a minha fala. Alguém pode dizer se são profissionais, se são mães, podem escrever aí para mim, para a gente tentar fazer uma interação. Estudante de fonoaudiologia, que bacana! As fonoaudiólogas atentas aí às novidades, profissional, muito bem, por enquanto temos a grande maioria de profissionais. Legal, fonoaudiólogos. Se você conhece alguém, mãe de uma criança com gastrostomia, muito obrigada. Se você conhece alguma criança ou alguma família que tem uma criança com uso de via alternativa, compartilhe aqui a nossa live e oriente. Temos muitas mães também, estou bem feliz em poder conversar com vocês e, se possível, tirar também suas dúvidas, né? Então, nós vamos começar, né? O objetivo dessa live, na verdade, é estudantes de fono em Portugal. Olha que legal, como essa conectividade nos permite, né, falar com todos e sentirmos próximas. Então, vamos falar como o fonoaudiólogo atua com crianças com via alternativa, tá? Vocês sabem que a ciência, ela está em constante evolução, né? Muitas coisas que nós acreditávamos há anos atrás, hoje em dia caíram por terra. Nós não acreditamos, né? Isso acontece muito na nutrição, né? Primeiro tinha que comer tais alimentos, não podia, aí agora pode. Então, com os estudos, com a ciência, tudo isso vai modificando, né? E coisas também, né? Ações que nós tínhamos enquanto fonoaudiólogas, no princípio, no início, também se modificaram, né? Porque nós fomos atuando, fomos percebendo, né, o que era de diferente, o que realmente ajudava o paciente, né, o tempo desse atendimento, né? E com essas pesquisas e com o tempo, né, com o avanço da ciência, nós fomos percebendo, né, que o papel do fonoaudiólogo, né, fui aprendendo que o papel do fonoaudiólogo poderia ser muito além da boca, né? Que ele poderia ter uma ação mais integral, né? Hoje em dia, vocês sabem que que se discute muito essa conexão corpo e mente, que se fala muito
sobre a importância, né, de olhar o indivíduo como um todo na sua essência, de quanto o aprendizado é impactado pelas nossas emoções. Tá? Então, por conta disso, nesta área também, isso tudo se iniciou nos Estados Unidos, né? Quem foi a pessoa que iniciou esse trabalho foi a minha mestra Suzanne Morris, né? Então ela começou a aplicar, né, ter essa visão, conectar todas as partes do indivíduo, né? Vocês sabem que uma criança que tem recusa ou dificuldade alimentar ou faz uso de uma via alternativa, né, muitas vezes não tem apenas uma causa. Às vezes tem problemas orgânicos, sensoriais, gastrointestinais. Então, tudo isso, muitas vezes, na maior parte do tempo, foi tratado isoladamente. Então, a mãe ia no gastro, depois a mãe ia para TO e trabalhava TO, depois ela vinha para fono, trabalhava a boca, depois ela ia, enfim. Então, o tratamento, né, era baseado num olhar mais newtoniano, né? Baseado no Newton, que é o quê? A mais B é igual a C, num olhar mais cartesiano, né? Com o tempo, com a evolução, nós, né, os pesquisadores começaram a perceber que existia algo além, né? E que nem sempre A mais B era igual a C. 1 mais 2, né? 1 mais 1 era igual a 2. Que existiam outros fatores que podiam comprometer esta relação. E aí veio o Einstein com uma visão maior, uma visão mais seguindo um princípio mais quântico, né? Falando também mais sobre as interconexões, trazendo o ambiente, o estresse, influenciando no aprendizado. Né? Quem nunca me ouviu, quem está entrando agora, comer é um comportamento aprendido. Né? Então, como todo aprendizado, precisa de um ambiente tranquilo. Né? Todas as vezes, imagine você está chorando, você está com dor e você tem que aprender algo novo. Você tem que ter foco nesse aprendizado. Né? É muito difícil. Agora, quando nós estamos tranquilos, felizes, organizados, o aprendizado se dá de uma maneira mais efetiva. Né? E tudo isso fez muito sentido para mim. Quando eu comecei, por uma certa insatisfação pessoal e também por não conseguir ajudar como eu gostaria essas crianças, eu comecei a buscar outras respostas, outras formas de atuação. E eu, felizmente, né, tenho uma enorme gratidão ao universo que me conectou, eu fui direcionada, né, a um centro e que foi o pioneiro nesse tipo de abordagem integrativa e responsiva. Né? Embora se fale muito hoje de alimentação responsiva e integrativa, isso já foi descrito, né, num livro da Suzanne Evans Morris, no qual é a base para todo esse trabalho. Né? E até eu vi que a Clarice entrou agora, um odontopediatra muito especial, e até possibilitou uma maior conexão com o paciente, porque antes a gente não podia encostar, não podia chorar, era uma coisa mais cartesiana, mais formal. Né? Claro que a gente interage com o paciente, mas era algo mais distante. Né? E hoje nós temos a importância da união da ciência e da espiritualidade. Né? De quantos sentimentos como gratidão, empatia são importantes no atendimento do paciente. Né? Bom, tudo isso para explicar para vocês que assim como começou o trabalho da fono nas crianças com via alternativa. Esse trabalho inicialmente era muito focado em estímulos térmicos gustativos, né? Era muito voltado para a mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios, então se fazia muito exercícios. Por quê?
Porque naquela época a gente acreditava que eu que teria que fazer a criança comer, que esse era o meu papel de fonoaudióloga, que eu tinha que ir, ou a criança e a sessão, eu ia à casa dela, né, no caso muitas vezes de uma criança com via alternativa, e o meu papel era alimentá-la, era dar comida para a criança, era estimular a boca, as estruturas, né, orofaciais, estimular a sucção, a mastigação, para que essa criança pudesse comer. Só que o que né, foi se percebendo com o tempo? Que somente esses estímulos não eram suficientes para que essas crianças voltassem a comer ou aprendessem a comer. Por quê? Porque comer é um comportamento aprendido, né? E por ser aprendido, necessita de uma série de pré-requisitos. Né? E isso foi fazendo um enorme sentido para mim. Né? Eu fui percebendo como comer ia além de tudo isso. E que o meu papel não fazia mais sentido para mim fazer estímulos orais, entrar com o que a gente chama de uma motivação extrínseca, de fora para dentro, distrair a criança, né? Colocar estímulos para que eu pudesse fazer essa estimulação. Né? E com isso, eu voltei para o Brasil, comecei a aplicar muito desses conhecimentos. Estou repetindo um pouco a minha história, mas eu sei que tem um público bastante novo. Né? Comecei a aplicar e fui percebendo quanto isso fazia a diferença na vida das famílias e das crianças. Né? Então, vocês bem entenderam que não são todas as crianças que vão poder, né, ter um desmame da via alternativa. Né? Algumas vias alternativas garantem a vida da criança. Né? É por conta da sonda que essa criança, né, está com uma nutrição adequada. Né? Então, vocês, quem não viu, vejam a live da semana passada em que nós pontuamos quais são os problemas que dificultam ou impossibilitam a retirada da gastrostomia. Mas aí também eu falo para vocês, né? Crianças que têm risco para aspiração, que têm disfagia, crianças que têm desconforto respiratório ou uma insuficiência renal crônica ou doenças metabólicas, né? Muitas vezes, por conta do quadro clínico, não vão ser capazes, né? Não vão poder comer totalmente via oral, ou às vezes tem algumas crianças que não podem comer nada realmente via oral, né? Mas isso não impossibilita a nossa atuação, o nosso trabalho, porque quando eu amplio o meu olhar, tudo faz mais sentido. E vocês imaginam como esse trabalho com recusa alimentar, desse modo mais integrativo, foi surgindo? Por que os pesquisadores começaram a estudar mais sobre isso? Porque com o avanço também da ciência, lembra que o Gabriel falou? O procedimento da gastrostomia foi muito mais simplificado, né? O processo cirúrgico é por via endoscópica, o tempo de anestesia é pequeno. Então, com isso, possibilitou que muitas crianças dos Estados Unidos, que são os pioneiros nessa área, começassem a fazer o uso da via alternativa. E o que acontecia com algumas dessas crianças? Depois do período agudo, por exemplo, fez uma cirurgia cardíaca ou teve algum problema, e esse problema, essa causa orgânica, que era que justificava o uso da via alternativa, foi solucionado. Então, teoricamente, a criança era só tirar a sonda que ela começava a comer. Só que isso não acontecia. Né? Muitas dessas crianças se tornaram dependentes da via alternativa, mesmo tendo condições motoras orais, sensoriais para comer.
Então os pesquisadores começaram a compreender, tentar entender o quê? Poxa, se essa criança, né, tem condições para comer, ela pode comer, por que ela não aceita? Por que ela apresenta um padrão de recusa alimentar? Né? E muitas delas sem tantas dificuldades, algumas com ausência de dificuldades motoras orais. Né? Então, com isso, a gente foi começando a entender, né? Os pesquisadores começaram a ficar intrigados, né? Com essa dependência da via alternativa. E aí começaram a estudar e compreender, e o principal aprendizado, né? Comer é um comportamento aprendido. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu não consigo fazer uma criança andar. Eu não tenho esse poder. Assim como eu não consigo fazer uma criança comer. Quem vai comer é ela. Quem vai andar é ele. O que eu vou fazer? Eu vou olhar todos os pré-requisitos que essa criança possui para esse aprendizado. E aí eu vou trabalhar primeiro com a base, com a raiz de uma árvore. Né? Bom, o trabalho da fonoaudiologia que nós realizamos e outras colegas também realizam, nós realizamos no Instituto de Desenvolvimento Infantil, ele tem algumas etapas. Né? Como comer é um comportamento aprendido, o primeiro passo é que essa criança tenha conforto gastrointestinal. O conforto é muito importante para o aprendizado. A gente sabe quando a gente está mal sentado, quando a gente está com calor, quando nós não estamos nos sentindo bem, fica muito mais difícil prestar atenção e se interessar por alguma coisa. A gente presta mais atenção, né, nas sensações do que propriamente no que está sendo dito. Então, o primeiro passo, quando a criança tem indicação, né, para um processo de desmame ou para um processo de acompanhamento com a possibilidade de desmame, né, nós focamos muito, né, nessas condições gastrointestinais. Por quê? Porque existe algo, existem registros que se fazem na mente das crianças. Esse exemplo é muito simples. Alguém de vocês já comeu algo que fez muito mal? Essa memória deste evento fica registrada no nosso sistema límbico. Muitas vezes, quando nós passamos em frente ao restaurante ou quando alguém comenta sobre a comida, o que a gente fala? Ai, pelo amor de Deus, não fala nisso, eu tenho horror, nunca mais consegui comer, eu passei tão mal. Então, da mesma maneira, se a criança, ao comer, mesmo pela via alternativa, sente dor, desconforto, ânsia, vômito durante ou após mamada, isso precisa ser sanado, para que ela também faça registros positivos. Eu estou recebendo a minha alimentação, depois eu vou sentir saciedade e conforto. Ao contrário de ser alimentado e sentir dor, desconforto, a criança cria essa associação. Né? O aprendizado não é por fases. Agora eu aprendo motor oral, agora sensorial, agora eu tenho um comportamento. Tudo é interconectado na nossa mente. Né? Então, o primeiro passo é garantir esse conforto. Tá? Da mesma maneira, não é só um conforto gastrointestinal, é um conforto sensorial também. Né? Algumas crianças não toleram levar a mão à boca, não é possível, não conseguem aceitar objetos, né, de diferentes texturas, não fazem essa conexão, né, porque sentem um enorme desconforto oral, porque foram tão manipuladas na boca, né, às vezes iniciam com sonda orogástrica, né, logo no nascimento, tomaram muitos remédios, vomitaram muitos, prematuros que têm muita tendência a ter refluxo gastroesofágico. Então, todas essas sensações que passaram pela boca causam registros na mente da criança.
Então, ela faz uma associação. Quando eu como, eu sinto dor, eu não vou colocar isso na boca, porque eu vou ter uma sensação ruim. Né? Então, vamos pensar no aprendizado como uma árvore. Né? Isso está escrito no meu livro com a Suzane, e eu acho que é um exemplo que ela dá e que eu também gosto muito, que ilustra bem. Então, vamos pensar no conceito da árvore. Tá? Todo mundo tem uma árvore na cabeça. Nós temos a raiz, o tronco, as folhas, os frutos, certo? Para que essa árvore se sustente, cresça, eu preciso nutrir, eu preciso fortalecer essa base. Né? Da mesma coisa uma casa, eu vou construir uma casa, a base, o alicerce tem que ser muito bem feito, tem que ser muito seguro. Aí sim eu consigo, construindo, aí sim essa árvore vai dar flores e frutos. Agora fazendo uma associação, né, com o trabalho atual que nós realizamos. Se eu parto para trabalhar as partes, se eu vou fazer estímulos orais, se eu vou tentar dar alimentar a criança, se eu vou focar na boca, como antigamente se acreditava que isso que faria o resultado, eu estou esquecendo ou deixando de preparar a base para que a criança possa comer. Né? Então, eu estou deixando de possibilitar uma raiz forte que vai dar sustentação para a alimentação, para o aprendizado desta alimentação. Então, antes de começar, nós removemos todo e qualquer estímulo aversivo para a criança, para que ela pare de ter memórias negativas ao redor da boca, da face e também, por que não dizer, gastrointestinais. Nós não queremos nenhum tipo de associação. Então, estímulos isolados, né? Coisas que a criança chora quando são realizados. Isso tudo é aversivo, isso tudo causa marcas. Vocês não estão me ouvindo? Alguém pode me dizer? Rosana, Diana, voltou? Obrigada. Então, por quê? Porque tudo isso causa marcas. Pode causar um trauma na criança. A Jaqueline, que trabalha, doutora Jaqueline, nossa psicóloga, ela estuda muito sobre trauma e tem ajudado muitas crianças, porque muitas vezes essas memórias são tão aversivas que afastam da alimentação. Então, da mesma maneira, né? Eu posso até ensinar essa criança a morder um garrote, a movimentar melhor a língua, mas ela não traz esse alimento à boca. Ela tem uma recusa alimentar, ela tem medo dessa aproximação, ela tem um comportamento que a gente chama de luta e fuga. É uma criança que está constantemente ligada, percebendo qual vai ser o próximo ataque, entre aspas. Então, nós removemos esses estímulos que podem estar sendo aversivos para a criança, para que ela esqueça um pouco disso tudo, toda essa manipulação, né, que foi realizada, né, e comece a aprender a criar conexões positivas com a boca, por ela mesma. Nós vamos criar situações e ajudar a criança a encontrar, né, a ficar curiosa e a se motivar para fazer. Algumas crianças têm déficits motores, temos que fazer algumas adaptações, né? Mas principal é nós trabalharmos com a motivação intrínseca. Como é um aprendizado, depende da pessoa e não somente do outro. Claro, o outro tem um papel importante, fundamental, o cuidador.
Então, nós vamos precisar remover essas motivações extrínsecas. E para isso, nós vamos fazer um trabalho com a família também. Porque, como eu tenho uma visão mais ampliada, eu não consigo, por exemplo, trabalhar a criança e no momento da refeição ou em outras situações, essa família, esta mãe, por não saber, por não ser informada, tenta alimentar esta criança forçosamente, a distrai para que ela seja alimentada. Oferta alimentos que não são adequados ao padrão motor oral desta criança. Então, entendam por que esse trabalho tem que ser maior. Eu preciso chamar essa mãe aqui para perto de mim, entender que o que ela está fazendo é porque ela deseja o melhor para o filho, porque ela acha que é assim que ela está ajudando, e nós vamos ter empatia com essa mãe, nós vamos entender as dores dela, de ter um filho neste momento que não pode se alimentar pela via oral, e vamos trabalhar com ela e com a família como reverter esta situação, como minimizar esses estímulos e essas tentativas de alimentação forçada. Quantas vezes a mãe está alimentando o filho e ele tem náusea, né? Alguns têm vômito, né? E a mãe está tentando fazer o melhor, ela não sabe, né, que tem outro caminho. Então, esse trabalho do fonoaudiólogo, ele se amplia, né? Porque eu preciso preparar essa mãe, eu preciso orientar a família. Tá? Essa criança ela é alimentada pela sonda no quarto sozinha, põe lá a bomba de infusão e ela fica lá depois assistindo o desenho, o celular, depois a mãe vai. Essa criança nunca sentou à mesa, nunca sentiu um cheiro de um alimento, não é porque ela não come mesmo, né? Então, trazer o conceito não só da parte motor oral e nem nutricional, trazer o conceito do momento de refeição, né? E isso é feito com a família, sempre quando possível, ok? Tem crianças que por conta do cognitivo, por conta do atraso global, não é possível, tá? Mas sempre que é possível, nós criamos adaptações para que ela possa participar. Tá? Então, essa criança, ela vai ser inserida no momento da refeição em família. Né? Ela vai, ali naquele momento, começar a participar da refeição. Eu atendi uma vez, a gente vai lembrando, né? Uma criança de 12 anos que tinha síndrome do intestino curto, fazia uso de gastrostomia, e ia fazer lá uma cirurgia de correção do intestino, né, de transplante de uma parte, enfim. E eu conversei, né, foi interessante porque eu pude conversar com ela, né, nós atendíamos inicialmente só até 5 anos, agora que nós abrimos, então, para mais crianças maiores. Então, eu conversando com ela, de igual para igual, né, perguntando, o que ela me disse, né, que ela mais sentia era não ter um lugar à mesa. Ela não tinha o lugar, o espaço dela na mesa, mesmo não comendo. Então vejam, né, como comer transcende, aprender a comer transcende a boca. Né? Eu vou orientar essa família, eu vou propiciar situações em que essa criança tenha motivação e que tenha curiosidade pelos alimentos. Aí sim, claro, os exercícios motores orais, a dessensibilização sistemática, ela é fundamental. Nós só fazemos de um modo diferente. Tá? Mas a melhora do tônus, o fortalecimento da língua, a lateralização para poder comer alimentos sólidos, nós também realizamos. Mas, de novo, não é passivo. Não sou eu fazendo. É muito mais uma interação
propiciando que a criança faça. Né? Para quê? Para que ela engrame, para que ela registre isso como uma coisa positiva. Então eu consigo, eu fiz. Né? E aí isso traz mais confiança, isso traz uma exploração que é dela. Se eu for embora, ela vai fazer. Ela aprendeu, ela engramou isso, né? Se ela conseguiu levar algum alimento para a boca. Então, voltando, né? Não, só finalizando isso, comer está inserido num contexto social, né? Então, esse trabalho com a família também é essencial, tá? Voltando ao conceito da árvore, sempre importante, quando nós focávamos apenas, né, então somente em exercícios motores orais, nós estávamos trabalhando com que parte? Né? Com os galhos, né, e com as folhas. Então nós já estávamos lá em cima. E como estava todo o resto? Será que essa criança, ao ser alimentada, tinha conforto? Será que essa criança grita ou chora ou tem comportamentos disruptivos, né? Comportamentos de luta e fuga com a colher ao ser alimentada? Porque isso ela não se sente cômoda, ela não se sente confortável com essa textura ou com os estímulos sensoriais que o alimento emite. Vocês sabem que comer exige todos os nossos órgãos sensoriais, né? Tem algumas crianças que não toleram ver o alimento por conta desse atraso, dessa imaturidade sensorial. Tem crianças que não conseguem tocar no alimento, né? Porque tem um desconforto gigantesco sensorial, né? E tem crianças também que têm um desconforto, náusea na cavidade oral, na boca. Então, se a criança tem isso, eu tenho que pensar no que está propiciando isso e iniciar por aí. Será que essa criança tem uma alteração na integração, uma imaturidade, né? Uma alteração no processamento sensorial? Será que neste momento é o ideal eu já entrar com algumas estratégias orais? Ou talvez esse momento seja conversar com a família, orientar, já com instruções, né? Mas não são de fora para dentro. Eu não mando a mãe fazer. Eu converso com ela. Eu trago possibilidades e ela vai compreender o que para ela faz sentido. Sabe quando a gente fala, entendi? É isso que eu quero que a mãe fale, né? Ela tem que entender por que eu vou pôr essa criança à mesa. Por que é importante que essa criança, se possível, receba a dieta acordada? Né? Então, isso é trabalhar com a base. O que é também trabalhar com a base? Tem crianças que, desde o início, foram alimentadas por uma via alternativa, a cada 3 horas, a cada 4 horas, durante a noite toda. Né? A infusão era por gotejamento, então vai chegando no estômago pinguinho por pinguinho, né? Existem vários tipos de acordo com o quadro gastrointestinal da criança para essa infusão. Então, se essa criança sempre foi alimentada de 3 em 3 horas, com um padrão rígido, com um volume sempre o mesmo, né, que muitas vezes acontece, esta criança não aprende a identificar fome e saciedade. Essa sensação de fome, muitas vezes, não é vivenciada pela criança com uso de via alternativa. Ela pode até sentir um incômodo. Nós até estamos trabalhando com uma família e estamos fazendo desmame porque ele já está preparado, e agora ele está percebendo a fome. Ele fala, mãe, tô com dor de barriga, mamãe, acho que eu vou vomitar. Então ele manifesta essa sensação de vários modos e a gente está trazendo para ele, né? Você já foi ao banheiro, será que a barriguinha mostra? É porque... Então nós vamos também ensinando a criança a identificar esses sinais de fome e saciedade.
Muitas vezes nós acreditávamos, né, que a criança não comia porque não tinha habilidade. Mas não, a criança pode não comer porque não sabe identificar os sinais de fome e saciedade. Né? Então, isso também precisa ser trabalhado, isso precisa também trazer para a consciência. Né? Crianças que são sempre alimentadas dormindo, sempre, né? Elas não registram, né, essa sensação do estômago distendendo. Né? Isso não é possível, né? Porque ela está dormindo, está inconsciente. Então, entendam que trabalhar com a criança com uso de via alternativa é ampliar o foco de atuação do fonoaudiólogo para que ele possa também trabalhar com a base, para que aí construa uma relação positiva com os alimentos e com o momento da refeição. Eu aprendi isso, apliquei e tive um retorno, uma satisfação muito positiva, né? Porque é para isso que a gente vem, para ajudar, né, o outro, cada um dentro da sua área. Eu lembro, na primeira vez que eu fui para o centro nos Estados Unidos, teve um depoimento de uma mãe no final. Inclusive, ela era fonoaudióloga e tinha tido um filho com uma síndrome e com muitas alterações. E ele já estava com 18 anos e ainda fazia uso de via alternativa porque ele tinha disfagia e ele não tinha possibilidade de remover. Né? E ela contou um relato muito emocionante e o que mais me marcou, né, que eu não esperava nunca ouvir isso, que ela contou que quando ele fez 18 anos, ele pediu para comer num japonês, para ir num japonês, num restaurante japonês. Falando assim, parece totalmente contraditório, né? Ele não come, o que ele não quer comemorar o aniversário dele num restaurante? Mas totalmente sem sentido, né? E ela confessou, né? Ela contou pra gente que até a família, que até o sogro dela falou, não tem nada a ver, né? E aí ela trouxe isso, né? Que ele gostava do cheiro do lugar, que ele gostava de sentar, né, na almofadinha, que eles iam, né? Tinham esse hábito de levá-lo mesmo se ele não pudesse comer. Ele gostava do clima do restaurante japonês, da decoração, entendeu? Então, eu fiquei espantada, né? Não espantada, achei, não é comum, né? Esse pedido de uma criança com via alternativa, né? Então, é muito importante, né, nós ampliarmos esse olhar. Não é porque ele não come que ele não pode participar do momento da refeição. É ampliar a nossa atuação, amparar essa família, orientar. Inclusive, antes de qualquer tratamento no instituto, nós temos sessões com os pais. Nós preparamos a família para o atendimento. Isso já faz parte do atendimento. Sessões com os pais, hoje em dia a gente tem feito muito online, né? Para fazer todas essas modificações, retirar esses estímulos aversivos, orientar os pais como motivar a criança, né? E tudo isso. Eu acredito, assim, que em linhas gerais, o trabalho da fono com crianças com via alternativa passa por esses pré-requisitos, né? Passa por essa organização, né? Primeiro, né? Trazer esse conforto sensorial, motor oral, no sentido da oferta, né? Gastrointestinal, para depois, né, nós começarmos a trabalhar com a apresentação de alimentos. Se eu apresento um alimento para a criança e ela tem nojo, ela tem aflição, né, ela não se sente cômoda, às vezes tem até ânsia, né, tem que dar um passo para trás. O nojo que muitas crianças, até uma mãe está perguntando aqui, deixa eu falar. Já vou abrir para perguntas. O nojo, ele tem, pelos estudos, né, que tem saído, ele cria uma memória muito mais forte, né?
do que o medo, por exemplo. Né? Quando a gente tem nojo, a gente tem asco de alguma coisa, a gente tem um registro muito forte na nossa mente. Só de pensar, a gente já... Né? Então, não possibilitar que essa criança tenha mais registros negativos. Porque se eu fico apresentando alimentos e essa criança não está preparada, isso pode levar a registros negativos novamente. Né? Então, se ela ainda não tolera ver, sentir, tocar o alimento, eu preciso dar alguns passos atrás. Né? Eu preciso inserir essa criança no ambiente da refeição sem prato vazio, só chegando, né? Só se aproximando, só participando da refeição. Então, vão sendo estratégias que nós vamos utilizando para aproximar. Através do quê? Da nossa conexão com essa criança. O que está difícil para ela? Entender quais caminhos eu posso possibilitar que facilite a alimentação dela. Né? Porque às vezes você vê que a criança tem uma dificuldade motora, mas que ela está escolhendo um caminho muito difícil. E de repente, né, se ela tem um cognitivo bom, eu posso falar, e se, né, você colocasse em tal lugar? Quem sabe se você pegasse um pedaço menor? Então eu vou trabalhando, trazendo possibilidades para essa criança levar os alimentos e se motivar, se sentir curiosa com aquele alimento. Se ela conseguir olhar sem nojo, senão eu volto um passo para trás. Já são 8h11, eu vou aqui tentar responder, abrir para perguntas. Ai, pior que essa daqui sumiu. Acho que eu não consigo voltar. Eu acho que é mãe, não sei quem que escreveu essa última que eu não estou conseguindo ver. Como poderíamos tentar a oferta de alimentos em crianças de 1 ano e 8 meses, renal crônico em hemodiálise e em uso de sonda nasogástrica, por não aceitar o sabor do leite Neocate? Já tentamos saborizar, mas sem sucesso. Então, não sei o nome da pessoa que escreveu, né? Primeiro, se ela não aceita, então assim, ela faz uso de sonda nasogástrica, mas ela tem condições de comer via oral, né? E ela, única fonte de alimentação, Flávia, e única fonte de alimentação dela é o Neocate, que é um tipo, né, não é leite, ele é um composto, né, para crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, né? Então, se essa criança tem essa possibilidade de se alimentar, não comece pelo Neocate, porque se você já fez essa tentativa e foi aversivo para ela, ela não tolera, quanto mais for feita essa tentativa, mais registro negativo ela vai fazer e mais recusa vai acontecer. Né? Então, é muito importante, talvez com essa criança, eu não conheço, né, trabalhar com outros possíveis alimentos que estejam adequados à dieta dela, né, motivar essa criança, né, a se interessar pelos alimentos para o momento da refeição. Né? E a sonda nasogástrica também ela é bastante desconfortante para algumas crianças, né? Então também tem que avaliar tudo isso, né? Obrigada, tem uma mãe dizendo aqui que falando parabéns pelo trabalho. Aí tem uma, eu não sei se é mãe ou se é terapeuta. Ela pergunta, nos casos de crianças com disfunção sensorial, que já faz TO há 1 ano e meio e ainda tem muito nojo, como vencer isso? Ótima pergunta. Se ela melhorou a parte sensorial, não significa que os registros que ela já tinha apagaram. Ficou uma marca no sistema límbico. Ela vai precisar ser aproximada dos alimentos de uma forma responsiva, porque nós aprendemos pela motivação intrínseca. Nós precisamos querer algo para modificar.
para que isso seja engramado, né? Então, nem sempre só a TO, só o psicólogo, só a fonomotor oral vai conseguir trabalhar para que essa criança aceite os alimentos, porque ela já teve uma relação, ela teve medo, ela pôs na boca e vomitou, ela pôs na boca e teve um asco, engasgou. Então esse registro fica lá como um sinal de alerta. Quando ela vê o alimento, ela até vomita, né? E o nojo é muito importante ser, na medida do possível, evitado. Se você já sabe que esse alimento é totalmente aversivo para essa criança, que ela nauseia, arrepia o pelinho do braço, que ela tem muito nojo, não ofereça. Tenta substituir por outros alimentos que ela possa se aproximar de modo mais confortável. É o conforto o primeiro. Então, eu acho que é isso, né? Não basta apenas melhorar a parte sensorial. Olha lá, de novo eu estou trabalhando, eu melhorei a parte sensorial, eu trabalhei a base, agora eu preciso estruturar, né? Eu preciso aproximar essa criança, é uma escada, né? Eu primeiro preciso ter conforto gastrointestinal, sensorial, emocional. Né? Muitas crianças vomitam só de ver e nem é sensorial. É por conta dos registros que ela teve com aquele alimento, de ter sido forçada, de ter sido desrespeitada, né? De ter sido introduzido muito alimento enquanto ela, um volume muito grande, né? Então tudo isso fica registrado e não apaga assim, tem um risco. E todo o nosso trabalho vai ser para desarmar esse trauma, desarmar essa relação ruim que ela estabeleceu. Então, voltando, a base gastrointestinal, sensorial e emocional. Aí essa criança vai ter o quê? A possibilidade de se conectar com o outro e começar a criar uma relação positiva com os alimentos e com o momento da refeição. Ela vai, a partir deste relacionamento com os alimentos e com o momento da refeição, ela vai criando um relacionamento também com o alimento. Ela pode pegar e pôr no meu copo, ela pode servir alguém, ela pode entrar em contato com esses alimentos sem necessariamente ser obrigada a comer. Eu não tenho o papel de apresentar e falar, come, põe na boca, é uma delícia, que delícia! Porque para ela pode não ser uma delícia. Para ela é mais uma pressão para ela comer. Então nós entendemos a intenção dos pais de fazerem isso, nós respeitamos, mas nós os orientamos de qual maneira ele pode estimular e motivar a criança a comer sem necessidade, né, de pressão, estímulos externos, né, de TVs, telas, de qualquer maneira, né? Então, é isso tudo, né, que vai sendo construído até que essa criança permita que eu trabalhe com as habilidades motororais. Se a criança não aceita nenhum objeto, nenhum alimento à boca, como é que ela vai aceitar uma manipulação oral, exercício, estímulo? Né? Vai ser, talvez, não confortável para ela. E aí eu registro mais coisas negativas na boca. Criança que está chorando no momento do atendimento, né? Isso cria mais registros negativos, né? E lembrando que o maior período de desenvolvimento da criança, seja sensorial, cognitivo, e construindo essa base, é até os 3 anos, né? A curva é bem ascendente e depois ela cai, né? Então todo e qualquer estímulo correto, orientação e registros positivos nessa faixa etária, ela é essencial. Então vamos pensar que eu vou atender uma criança que usa sonda com 4 anos, pense quantos registros negativos e quantas relações desagradáveis com o alimento, com o momento da refeição, ela pode ter vivenciado.
né? Então, tudo isso nós precisamos identificar, né? Ter empatia com ele, com a criança, com o paciente, e a partir daí realizar o trabalho, né? Nós vamos sim repetindo, trabalhar as questões motoras orais, trabalhar para ajudar a criança a desenvolver a mastigação, mas sempre quando a criança está participando disso e de uma maneira responsiva sempre que possível. Tá bom? Nós temos 10 minutos, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Flávia falou, já tentamos papinhas de frutas, mas tem sempre recusa. Sabe, Flávia, é a mãe que perguntou sobre a criança que não tolera o Nelcate. Muitas vezes, quando a criança já tem 1 ano e 8 meses, por exemplo, e nós vamos realizar a introdução alimentar, nem sempre, não é uma regra, nós começamos como se fosse um bebê que está iniciando a alimentação. Porque ela tem 1 ano e 8 meses, né? Ela tem registros e ela já, muitas vezes, não se interessa tanto por alimentos pastosos. Para ela, talvez, outro tipo de alimento com outra textura a interesse. A quê? A levar a boca, a lamber, a sentir um gruminho, não um gruminho, mas sentindo as ondulações do alimento. E antes disso, você precisa se perguntar se ela aceita e tolera objetos, né, a mãozinha, a boca, né? Esse é o primeiro passo. A Lazy está falando, minha filha usa GTT, né? Faz uso de gastrostomia, já conseguimos vencer a seletividade, estamos na maratona de ensinar a engolir, aceita tudo, porém mastiga e cospe, né? Sim, então isso também é um trabalho, né, que precisa ser realizado, né, e entender o porquê que ela não está mastigando, não está engolindo. Será que esse alimento está ajustado às habilidades dela? Então, aí tem uma série de fatores que nós precisamos identificar para ajudá-la. Será que ela está trabalhando esse bolo alimentar de forma eficiente para fazer a ingestão do bolo alimentar, né? Mas é um trabalho e que bom que você já venceu a seletividade, que é o primeiro passo. A arte e confeitos está perguntando, se não se aproxima nem para brincar com alimentos, tem ânsia, não suporta, nas terapias é visto como um comportamento rígido e querem forçar, entre aspas, mudar esse comportamento. Então, deixa eu explicar uma coisinha para vocês, muito importante. A rigidez e a inflexibilidade mental que muitas crianças com dificuldades alimentares apresentam, ela é fruto das experiências que ela vivenciou no início da vida, né? Logo nos primeiros, o cérebro ele é muito dinâmico e o desenvolvimento dele é ascendente. Então, desde o início, a criança vai recebendo estímulos do ambiente, claro, ela nasce com uma base genética, e aí ela vai recebendo estímulos do ambiente, da família, do momento da refeição, vários estímulos. A criança vai recebendo desafios, né? O aprendizado é um eterno, né, desafio, a gente sempre está tentando superar, para que ela conecte todas essas áreas cerebrais e depois isso seja demonstrado, esse aprendizado, através do comportamento, né? Que essas informações são conectadas e depois vão para o córtex pré-frontal, que vai direcionar a ação, é o que vai fazer, né? Então, se essa criança não vivenciou bem não teve tanta oportunidade, tem crianças que são hospitalizadas por 1 ano, tem crianças que não podem, né, se movimentar, tem crianças que tiveram muitas experiências negativas e aí, durante esse período, não se arrisca a nada novo, né?
Isso justifica, em parte, a inflexibilidade que ela apresenta, porque ela entendeu e registrou que este é um caminho seguro. Caminho seguro, que por este caminho dá tudo certo. E não é que ela vai fazer isso agora, ela vai fazer isso durante a vida dela. É logo nos primeiros anos de vida que nós aprendemos a ter foco, concentração, perceber o nosso corpo, né? E criar várias conexões para trabalhar esta flexibilidade mental. É na ação. E se a criança tem um padrão inflexível hoje, isso tem que ser trabalhado. Isso é o que se trabalha na sessão da criança com dificuldade alimentar. A fono trabalha isso também. A psicóloga também trabalha, cada um dentro da sua atuação, da sua área de competência, né? Por quê? Porque nós precisamos ajudá-lo a flexibilizar, a de alguma maneira criar novas conexões neuronais para que ele tenha um comportamento menos inflexível. É bem complexo, mas na verdade é isso, né? A gente evita os julgamentos, né? A criança ela é inflexível, tem um motivo para isso e o nosso papel é ajudá-la. Ela não sabe fazer de outro jeito, por isso que ela faz sempre do mesmo jeito. Ela quer o biscoito redondo, ela não quer o biscoito redondo quebrado. Ela não quer o biscoito quadrado ou retangular. Ela se sente segura e confortável com aquele formato, daquela marca e daquele sabor. Porque ali ela comeu, se relacionou, se sentiu segura e fez registros positivos. Gente, eu passaria a minha noite aqui falando com vocês, interagindo, respondendo perguntas. Infelizmente, não vamos poder continuar. Eu agradeço a participação. Não se esqueçam que nós vamos fazer uma série de lives, né, sobre a criança com via alternativa. Na próxima semana nós falaremos sobre suporte nutricional nas crianças com uso de via alternativa. Teremos aqui Diandra Loureiro, nutricionista da equipe do Instituto de Desenvolvimento Infantil, que tem feito um trabalho brilhante com as crianças com uso de via alternativa, tá bom? Peço que compartilhem essa live e as outras com famílias que tenham filhos com dificuldades alimentares e também com uso de via alternativa. Compartilhar aprendizado, conteúdo, eu acho que é um compromisso muito bacana, né? É uma ação muito legal. Essa live vai ficar gravada, muitas pessoas me perguntaram, vai ficar gravada, depois ela vai para o YouTube, então vocês podem acessar, rever, né? E tirar mais dúvidas, tá bom? Não percam, semana que vem Diandra, na outra semana uma mãe de paciente muito especial e na última, nada mais, nada menos, Ricardo Toma. Dr. Ricardo Toma, parceiro do Instituto, gastropediatra, e nós vamos aí falar muito mais sobre esse programa de desmame, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite a todos. Renata, a mãe da Maria Sucena, beijo, nossa paciente querida. Um abraço a todos de coração, para as fonoaudiólogas queridas de todo o Brasil e de Portugal e de todas que nos estão assistindo, tá bom? Até próxima quarta. Um grande abraço. Tchau.